No vídeo de hoje, eu vou mostrar uma retrospectiva do mercado financeiro no ano de 2024. Qual é a expectativa, segundo especialistas, para o ano de 2025? Então, papel e caneta na mão para não perder nada desse conteúdo. Bora pro vídeo. Olá, eu sou o Poli, este é o canal Poli Invest. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de desejar aí a todos um feliz ano novo, que este novo ciclo traga novas oportunidades, sorrisos sinceros e momentos inesquecíveis ao lado de quem você ama. Que a paz, a alegria e a prosperidade acompanhem todos os seus dias desse ano de 2025 e que todos tenham sucessos em seus investimentos. O ano de 2024 foi marcado por um cenário econômico complexo, que desafiou as expectativas com inflação acima da meta, juros altos e um câmbio historicamente desfavorável, além das inseguranças pela demora do governo para anunciar o pacote de corte de gastos e também pela desaprovação do pacote que foi anunciado. Todos esses fatores contribuíram para esse cenário atual. Com isso, nós tivemos que ajustar as estratégias e buscar soluções criativas para proteger o patrimônio, fazendo com que o investidor brasileiro enfrentasse grandes desafios. O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, iniciou o ano próximo aos 135 mil pontos. Durante o primeiro semestre, apresentou desvalorização, chegando a 119 mil pontos, que foi atingido no mês de junho. No segundo semestre, o mercado ensaiou uma recuperação, superando 137 mil pontos no final de agosto e atingiu a sua máxima histórica. Porém, de setembro em diante, o que se viu foi uma nova queda de preços, fechando o ano próximo aos 120 mil pontos, valor similar à mínima do ano. Em comparação com o fechamento de 2023, a desvalorização supera 10%, pior desempenho desde 2021. Com a taxa Selic também teve algumas reviravoltas. O Banco Central iniciou o ano com a taxa Selic a 11,25 após um corte em dezembro de 2023. Porém, desde janeiro de 2024, o Banco Central só baixou a taxa Selic uma vez. Depois ela manteve os juros a 10,5% ao ano por mais 3 reuniões. Em setembro, o Banco Central começou a subir a taxa de juros. E na reunião realizada em dezembro, no dia 11, ela elevou a taxa Selic para 12,25% ao ano. Em comunicado, o Copom atribuiu a elevação acima do previsto às incertezas externas e aos ruídos provocados pelo pacote fiscal do governo. O órgão ainda informou que elevará a taxa Selic em 1 ponto percentual nas próximas duas reuniões, em janeiro e março, caso os cenários se confirmem. O IFIX, índice de fundos imobiliários, terminou o último pregão do ano em 3.116 pontos, valorização de 0,11% em relação ao resultado de sexta-feira, puxado principalmente por movimentação de investidores em busca de dividendos anunciado pelos fundos imobiliários. O resultado final de dezembro, contudo, foi uma queda de 0,67% em relação ao fechamento de novembro em 3.137 pontos. O IFIX até superou esse valor no começo do pregão desta segunda-feira, batendo na máxima de 3.139 pontos, mas não conseguiu sustentar o valor. Mesmo assim, ainda se manteve em patamar positivo, fechando em alta pela quinta vez seguida. O IFIX fechou o ano em queda de 5,89%. Essa queda de 5,89% é em relação ao último dia útil de 2023, quando o IFIX parou em 3.311 pontos. O cenário a 12 meses, porém, era bem diferente do atual. Em meio a um cenário de queda de juros, com projeção de redução ainda maior para o restante do ano, o índice acumulou alta de 4,25% em dezembro de 2023 e fechou o ano com valorização de 15,5% em relação ao final de 2022. O IFIX ainda registrou a máxima histórica em 12 de abril, em 3.423 pontos, mas depois caiu aos primeiros sinais de deteriorização das expectativas de corte na Selic, devido a combinações de incerteza sobre as contas públicas, a valorização do dólar e as pressões inflacionárias. Na contramão dos fundos imobiliários que sofreram bastante durante o ano, para os criptoativos, 2024 foi um ano de forte rally, principalmente para o Bitcoin. O ativo saltou 121% ao longo deste ano. Um dos fatores do aumento do Bitcoin foi a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. O Bitcoin subiu mais de 50% em um mês. A empolgação no mercado ocorreu por causa das falas do presidente a favor da cripto. O presidente eleito cogita a criação de uma reserva americana em Bitcoin. Mas o efeito Trump foi apenas o mais recente dos vários gatilhos para a alta do principal criptoativo ao longo do ano. Em todo o ano de 2024,
o Bitcoin acumulou uma alta de cerca de 121% logo no início do ano, uma euforia pela aprovação anunciada ainda no final de 2023 da criação de ETFs de Bitcoins à vista nos Estados Unidos. Outro fator determinante para o avanço do ativo foi o corte na oferta, chamado de halving, que é quando a emissão de bitcoins é reduzida pela metade. O dólar ele gerou bastante assunto aí para os criadores de conteúdo, pois a moeda iniciou o ano cotado abaixo de R$ 5 e encerrou o ano a 6,18, acumulando uma alta de 27,5%. A alta da moeda norte-americana em 2024 é resultado de uma série de fatores externos e internos, como conflitos internacionais, nível de juros nos Estados Unidos, expectativas e incertezas em torno das contas públicas brasileiras. Esse cenário complexo do ponto de vista fiscal vem pressionando muito o dólar. Vamos ver quais são aqui as expectativas dos especialistas para 2025. A Suno publicou uma matéria aqui com a projeção, segundo o BBI, de 153 mil pontos para 2025. A Infomoney destaca que os especialistas, os analistas, eles apontam aqui que podem chegar a 145 mil pontos no final de 2025. E na Forbes, o que eles esperam para 2025 é uma toada aqui de pessimismo na virada do ano no mercado financeiro. A previsibilidade sobre o futuro segue prejudicada, principalmente aí por causa da renda fixa, que encosta nos 15% ao ano e pode herdar aí o capital que poderia estar na bolsa de valores, né, brasileira. E a tendência é que os primeiros meses de 2025 o cenário permaneça muito parecido com o que terminou o ano de 2024. E segundo Roberto Chagas, ele acredita que o ano será desafiador, mas não necessariamente um ano ruim. Que os especialistas consultados pela Forbes, eles são unânimes e eles enxergam as oportunidades em empresas de grande capacidade e previsibilidade de geração de caixa nos próximos anos. E nesse caso aqui eles descartam essas empresas aqui que necessitam de crédito ou então de grandes investimentos. Pois as empresas nesse cenário aí dificilmente aí vai conseguir competir com a Selic a 14%. Para Chagas, setores como banco, seguros e elétricos são os favoritos para uma estratégia de renda passiva. Enquanto os primeiros aí são beneficiados pelo retorno da Selic, o setor elétrico tem contratos reajustados pela inflação e uma receita bem previsível. Eu seguirei fazendo aí pequenos aportes em boas empresas e fundos imobiliários. Temos muitas opções aí nos dois segmentos. Nas ações e nos fundos imobiliários, eu vou procurar aí os mais baratos, com os bons fundamentos e que paguem acima de 10% ao ano. Até porque não há necessidade de concentrar na renda variável com a renda fixa muito boa nesse momento. E não é a hora de concentrar e também não é a hora de parar com a renda variável. Agora é o momento de fazer pequenos aportes, pegar empresas boas. Tem muitas empresas boas aí que estão pagando acima de 10% por mês e fazendo caixa, garantir essa rentabilidade com a renda fixa. E conforme o mercado for se arrumando, eu vou mudando aí as minhas exigências. Lembrando que esse vídeo aqui não é recomendação nem de compra, nem de venda. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês possam aí encontrar aí boas empresas, que vocês possam montar aí boas estratégias e que esse ano aí seja ótimo aí para todos nós. Muito obrigado aí a todos que chegaram até aqui. Eu peço que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe e comente. Até a próxima. Valeu!